Sou André Simões, sou músico brasileiro, santanense, atualmente de volta à minha cidade natal aqui, morando na fronteira. Eu comecei a tocar com 14 anos. Na verdade, o meu início foi tocando bateria. Eu era baterista, que foi a minha grande paixão, que me prendeu na música, assim. E aí tive algumas bandas ali, com gurizada, né, ensaiando. E até que chegou um ponto que faltava alguém que cantasse. Faltava alguém que, especialmente que falasse inglês, né, cantasse em inglês. E aí, como eu tinha mais facilidade para aprender e sabia as letras das músicas, aí o pessoal, não, tu vai cantar, não vai tocar mais bateria. Era mais fácil achar um baterista do que achar alguém que cantasse em inglês. E daí eu fui ali, né, meio que por pressão, assim, dos companheiros de banda, eu assumi os vocais. E daí eu peguei gosto, fui desenvolvendo e estou até hoje, né, nessa função aí. Minha primeira banda que eu lembro, assim, foi uma banda gospel. Comecei a tocar com música gospel, chamava No Religion, que era uma banda hardcore, new metal. Isso lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. Chegamos a gravar um demo, a gente fez bastante shows, assim, até hoje paro pra pensar e era um negócio bem avançado pra época, assim, porque a gente tocou na região metropolitana, Novo Hamburgo, no interior do estado, Santa Maria, a gente fez vários shows, na verdade, com aquela banda. E depois dessa banda, daí eu tive uma banda que foi a banda Manifesto, que também era uma banda mais comercial, tocava pop rock nacional, internacional. Daí toquei com a banda Oleum também, que era também seguindo no estilo da No Religion, era uma banda de rock cristão. Segura minha mão e não me deixe cair. Segura minha mão. E aí, na sequência, já comecei com a banda Paralelo 31, né? Que eu fui fundador da banda, porque justamente eu queria fazer algo mais da minha cabeça, assim. Eu digo, não, eu vou fazer um som como eu quero fazer. Daí a gente comecei a compor, selecionei alguns amigos ali para tocar junto, e foram várias formações da banda até a gente conseguir firmar bem aquela formação que conseguia expressar, né, o que uma banda devia ser dentro da nossa concepção, assim. Tive nessa caminhada um grande parceiro, que foi o Fifo, o Fernando Westphalen, que ainda hoje faz algumas participações conosco e que ajudou a imprimir a sonoridade da banda, assim. Ele tinha umas influências mais do rock britânico, né, e já tinha uma outra concepção de áudio, de timbres e de estrutura musical diferente da minha, porque a minha escola é mais do rock americano e obviamente, o rock gaúcho, o rock brasileiro. Mas a sonoridade era outra coisa, era outra abrangência, assim, né? Eu pensava numa coisa mais hard rock e o Fifo trazia essa pegada mais britânica. Então acabou resultando num produto bem interessante e aquilo ali imprimiu muito da identidade que eu mantenho até hoje. Então acho que essa parceria com o Fifo foi algo bastante importante, assim, no meu desenvolvimento musical. Eu ouço muita coisa, eu tenho
um gosto muito eclético para música, assim, né? Mas eu procuro não separar, por exemplo, assim, eu tenho as minhas influências da estética musical, por exemplo, e eu tenho as minhas influências como vocalista, né? Tenho outras influências como instrumentista. Então são coisas que eu consigo separar muito bem na minha cabeça, assim, e na hora de compor, na hora de produzir alguma coisa, né? Influências vocais, assim, a maior de todas é Mike Patton, que é o vocalista do Faith No More, que é um cara que sempre, desde muito pequeno, assim, eu comecei a ouvir com 10, 11 anos, e me chamava a atenção a forma como ele trocava de voz, assim, ele cantava uma música de um jeito e outra música de outro. Aí ele tocava uma música que era um death metal e na sequência do disco vinha um rap e depois vinha um jazz, assim. E o cara conseguia fazer isso tudo sem perder a identidade. Então, isso aí foi algo que me marcou muito. Tanto que, apesar de ser um músico rotulado como músico de rock, eu já gravei desde reggae, bossa nova e punk rock, porque eu sempre fiquei mais preso nessa questão de viajar por vários estilos sem perder a identidade. Então, Mike Patton foi um cara que me ensinou muito. Um outro cara também que me ensinou mais a questão de técnicas vocais, que é o Miles Kennedy, do Alter Bridge, né? E agora também tocando com o Slash. Foi um dos, depois do Mike Patton, foi um cara que eu comecei a observar, realmente observar como ele cantava, como o movimento muscular, sabe? A questão de como ele conseguia fazer aqueles agudos, como ele sustentava notas por tanto tempo. Então, eu aprendi muito ali. Inclusive, eu percebo assim que eu comecei a ouvir o Alter Bridge em 2007, 2006, por aí, quando surgiu a banda, que ela veio do Creed, né? E a partir dali eu comecei a explorar mais os agudos, né? Porque eu cantava mais grave, eu tinha até pelo próprio Mike Patton, que tinha o vocal mais fechado, assim. E a partir dali eu comecei a explorar o meu vocal range, né? E consegui alcançar notas mais altas, que eu me surpreendi depois de um tempo, assim, de ver que eu conseguia fazer aquilo, né? E como instrumentista, a minha base, assim, de guitarra, muita coisa do Slash. Eu estudei muito o Slash quando eu comecei a tocar. Principalmente, justamente por isso, eu acho que mais do que a questão musical, agora parando para pensar, assim, a minha intuição dentro da música, ela sempre foi imprimir uma identidade, muito mais do que soar parecido com alguém, sabe? Eu acho que sempre foi tentar fazer algo meu. E o Slash, pra mim, ele é um cara que se ele tocar duas notas, uma nota, tu sabe que é ele que tá tocando, assim como o Santana, por exemplo. E então, eu acho que quando eu digo, estudei o fulano, estudei esse fulano, não é para tentar fazer o que eles faziam, mas o como eles faziam, como eles conseguem imprimir a identidade dentro de algo que já existe, entendeu? A minha inspiração para compor, eu não tenho muita regra, assim, de composição, né? Mas eu tenho muita cautela, especialmente com a questão da linguagem que eu uso. Eu não costumo escrever qualquer coisa, assim, são sempre textos que eu consiga ver alguma beleza estética naquilo ali, entendeu? Mesmo que muitas vezes não é o que o povo quer ouvir, né? Mas é a maneira como eu pretendo me expressar, entendeu? Então, eu sempre tenho às vezes eu sou meio criticado, sempre que o pessoal diz, porque tu tinha que fazer uma música mais popular, mas de uma linguagem mais fácil, assim, porque tu usa muita palavra que é meio difícil, ou que textos que não se entendem em algumas músicas. Eu tenho, sim, coisas mais simples, óbvio, mas a minha questão sempre, a minha preocupação é sempre manter alguma verdade dentro daquilo. Ou são coisas que eu vivi, ou são simplesmente imaginações minhas, e aí sim entra a questão de cinema, especialmente de outras músicas, de outros artistas, né? E não tem muita regra assim para isso, não tem. Tenho músicas que são influenciadas por outras músicas, né? Que eu ouço alguma coisa e tento encaixar meu pensamento dentro daquilo. Tem músicas que são influenciadas por poemas, então várias influências aí. A questão das gravações, de começar a gravar, produzir e até me preparar como produtor musical, fiz alguns cursos na área, né?
para aprender, para entender o outro lado do balcão, né? E na verdade isso tudo surgiu porque quando eu voltei a morar aqui, eu morei um tempo em Porto Alegre, e quando eu voltei para a fronteira, eu fiquei um tempo estagnado, sem produzir nada, porque não tinha um estúdio aqui, não tinha ninguém que produzisse para mim, né? Aí aquilo começou a me deixar muito frustrado, assim, eu vou ter que voltar para Porto Alegre para gravar, depois voltar para cá de novo. E tentei fazer algumas gravações, mas era muito limitado e também a concepção musical dos produtores aqui era mais voltada para a música nativista e tal. Então eu vi que eu não ia conseguir, que eu ia ficar muito tempo parado se eu tivesse que sair daqui para seguir produzindo, né? Então eu resolvi eu mesmo investir, fazer o meu estúdio, aprender a operar aquilo ali para conseguir tirar o som que eu queria tirar, né? E tem sido assim. E aí a questão de gravar para outras pessoas, ela surgiu porque o pessoal ouvia a minha música, tu tá gravando, então grava para mim também. E aí acabava abrindo para os amigos ali, fazendo, até porque serve de laboratório para mim. Mas o início foi todo mais por uma questão de necessidade, assim mesmo, de produzir o meu próprio material. E que hoje eu já peguei a veia, assim, eu consigo produzir do jeito que eu quero, como eu gosto e sem custo, né? A não ser o meu custo pessoal ali. Essa banda Kevlar, eu vou citar em especial assim, a banda Kevlar, a banda Pancadaria 86, faz muito legal o som deles, muito legal, foi um prazer ter gravado. E o Alemão Abstrato também, que também é um cara que é muito autêntico assim, no trabalho que ele faz, e que gravou algumas coisas lá e agora já tenho agendado para gravar outras também. E fora isso teve outros, vários que passaram por lá, mas esses três assim são os que eu realmente aprendi bastante coisa fazendo eles ali. Viver da música, ou atuar dentro da música, ela não implica apenas em estar no palco tocando. Acho que tem várias outras formas que permitem a gente estar participando desse mundo aí. E, obviamente, que no futuro talvez seja alguma coisa que eu vá fazer, depois de estiver lá nos 80, 90 anos, né? Não vou estar no palco tocando mais, mas eu vou estar passando meu conhecimento, minha experiência para outros músicos, espero que sim. E por que não, de repente, produzindo, gravando. Eu sempre tive gosto, muito gosto pela questão de edição de vídeo, parte audiovisual. E eu fui fazendo meio que por experiência, por necessidade também, porque também quando a gente fez algumas coisas com a Paralelo 31, né, não tinha assim, uma indústria de videoclipes aqui na cidade, né? E a gente sentia essa necessidade de estar presente e aí acabou que caiu na minha mão para fazer, né? E eu sou muito proativo nessas questões, assim, quando eu preciso fazer alguma coisa, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, inclusive, ela dizia, olha, a gente tem que saber fazer de tudo que é para não depender dos outros. E então eu sempre me inteirei das coisas que eu preciso fazer, eu preciso aprender a fazer, né? Quanto menos depender dos outros, para mim vai ser sempre melhor, né? E aí eu, do meu jeito, fui fazendo com o recurso que tinha, como dava, né? E daí sim, entra também muitas influências, porque geralmente os clipes que eu editava eram clipes com cortes rápidos, assim, muito baseado no que as bandas grunge faziam lá nos anos 90, que eu achava legal aquilo. E aí, mas não é alguma coisa esse realmente não é uma coisa, eu prefiro deixar para quem sabe, para quem investe, né? Porque isso aí é um outro mercado, né? Vai outro tipo de equipamentos, vai outro tipo de approach ali, tem outras. Para o futuro eu pretendo, bom, eu já estou desde agora focando mais no meu trabalho autoral. Eu acho que a partir de agora ele vai ser cada vez mais presente, né, na minha vida, na minha carreira, o trabalho autoral, porque justamente por isso, já pensando em uma sequência, né, de atos assim da carreira,
Eu acho que daqui a pouco já não vai mais fazer muito sentido ficar tocando cover, ficar fazendo versões de músicas, ficar chovendo no molhado. Tem algumas coisas que eu gosto de fazer e vou continuar fazendo, mas eu acho que o artista, o valor do artista, ele carrega em si, né? E eu acho que eu tenho uma grande galeria de obras aí expostas e que muita gente, quando chega diante dessa galeria, se impressiona e fica, nossa, eu não sabia que tu escrevia tanto, eu não sabia que tu tinha tantas músicas, eu não sabia que tu tinha músicas legais assim. E é esse tipo de comentário que me motiva. Então eu pretendo continuar compondo, continuar gravando. O projeto agora, eu tenho alguns projetos já em mente, a minha cabeça ela funciona mais rápido do que o que eu consigo produzir muitas vezes. Eu quero voltar a fazer um outro disco acústico, como foi o Infinito Inverno, e também quero produzir um disco com a banda, né? Aí com a participação de todo mundo, não fazer uma coisa muito só minha, como foram esses 2 últimos discos. Assim. Quero participações de outros dos músicos que tocam comigo para ser uma coisa mais coletiva, realmente. Mas a ideia é essa, a ideia é continuar produzindo, investindo bastante no meu material autoral e é isso, cara. Espero que consiga colher bons frutos desse plantio aí. Isso é um conceito pessoal, assim, eu que eu tento passar para os músicos que tocam comigo. Muito além da música, a gente tenta imprimir e tenta passar para o público uma experiência, tá? Não é só a música, não é só o que se toca, mas como se toca e como se coloca isso. Eu acho que cada artista, cada apresentação artística, ela tem que produzir uma experiência, entendeu? A minha visão disso, eu sempre procuro habituar dentro daquilo que são as minhas referências, né? Então, várias pessoas percebem, e quando elas percebem, elas vêm dizer, bah, cara, eu fiz uma viagem no tempo, voltei aqui e voltei para quando eu tinha meus 16, 17 anos, porque justamente essa experiência que eu quero promover é voltar para aquele tempo que foi o tempo da minha adolescência, que são os anos 90, e um pouco do final dos anos 80, que englobar nesse tempo. Então, o meu conselho, né, para essa galera que entra, é que eles consigam, em primeiro lugar, se conhecer como músico, se entender e entender o que eles querem passar adiante, entendeu? E a partir daí, sim, eles precisam se aprimorar, né, desenvolver dentro da música e dentro do instrumento e dentro especialmente do conceito que eles querem oferecer, né? Porque o que se vê muito é o cara que dá tiro para tudo que é lado, né? Hoje ele está tocando rock, amanhã ele está tocando sertanejo porque está dando dinheiro, ou então amanhã já o sertanejo não funciona, o cara vai tocar pagode, ou então o cara tem uma banda de cada estilo que é para poder participar mais ativamente, visando simplesmente uma exibição, mas só que é uma exibição errada. Eu acho que o meu conceito sempre foi esse, tanto que eu nunca fugi daquilo que eu faço. E eu acho que se eu me mantenho até hoje é por causa disso. E vejo em outros colegas também, como no Elton Bortolotto, no Julio Rodrigues, a mesma fórmula, assim, de passar uma experiência, de passar uma identidade. Então eu acho que o mais importante para o artista que está começando é que ele tenha esse conhecimento dele e que ele produza aquilo que ele sabe fazer, o que ele se propõe a fazer. A música ela é algo que ela incomoda. A música, eu já dizia isso há muito tempo, que a música ela é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Porque enquanto tantos acham lindo, bah, como tu canta bem, como tu toca bem, como é legal de ver o teu show, ao mesmo tempo tu não consegue escapar disso. Então e ao mesmo tempo que ela faz com que as pessoas olhem para ti de uma maneira especial, ela afasta muita gente de ti também, entendeu? Então a música é uma bênção e uma maldição na vida da gente, tá? Eu posso falar da mesma maneira como muita gente diz que tu não escolhe a música te escolhe. Eu tentei por várias vezes parar, fugir, fazer outras coisas, mas não tinha como, né? Sempre chega um momento assim que aquilo começa a te incomodar e tu começa a se sentir menor do que a música em si, e tu precisa botar isso para fora. E é uma escolha de vida, Não é um hobby, não é uma atividade de final de semana. Não é como tu pegar o violão e tocar no churrasco com os amigos. É uma escolha de vida, porque tudo que tu faz reflete na música que tu faz. Tudo que hoje que se fala tanto em redes sociais, tudo que tu postar nas redes sociais reflete na tua imagem como artista.
Então, é realmente uma escolha de uma vida que tu não tem mais como sair daquilo, né? E mesmo que tu saia, tu vai encontrar alguém daqui a 20 anos que ela vai lembrar, mas tu tocava numa banda, entendeu? E aquilo já te remete àquelas lembranças e já começa a incomodar de novo. Então, realmente a música, ela escolhe alguns. E por isso que vem aquela questão que eu falei antigamente, que o meu compromisso não é com um estilo ou outro de música. O meu compromisso é com a música em si, entendeu? Eu acho que se daqui a 30 anos eu estiver tocando tango, eu vou estar feliz porque vai ser aquilo que eu vou querer fazer no momento. E com certeza a música em si ela vai me guiar para essas outras variáveis aí. Não vai ser eu que vou mandar ou que vou dizer que sim ou que não. É uma escolha que sabe-se lá por quê. Algumas pessoas são escolhidas para fazerem isso. E eu fui uma dessas. Não sei se felizmente ou infelizmente, né? No momento, eu estou nesse processo aqui de divulgação do novo disco, que é o disco Cada Vez Mais. E tocando, fazendo shows e viajando, fazendo a promoção do disco, que quem quiser adquirir aí, é só entrar em contato pelas redes sociais. André Simões, é só colocar em todas as redes e vai encontrar, inclusive nas plataformas digitais também, Spotify, Deezer, iTunes e tudo mais. André Simões, vai me encontrar. Para os artistas que quiserem, de repente, entrar em contato também para a produção de material, também pode entrar em contato comigo, tá? Entra em contato aqui, tem uma página, tem o Instagram também, que é Paralelo Records. Então é só entrar ali, manda mensagem, entra em contato que eu vou responder todo mundo. Deixa aí meu agradecimento e conto com o apoio de vocês aí também. Procura lá no YouTube, André Simões, Instagram, Spotify e tudo mais.